Olá, meus caros alunos da disciplina de Teoria e Metodologia da História 2, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula versa sobre a Escola do Zanário. Bom, para falar um pouco sobre a Escola do Zanário, eu escolhi um texto para a gente debater e refletir sobre ele, do historiador britânico Peter Burke, A Escola do Zanário, 1929-1989, a Revolução Francesa da Historiografia. Bom, é um texto básico, clássico, que todo estudante da área de História tem que conhecer. Peter Burke, para iniciar a reflexão sobre ele, Peter Burke é um historiador britânico, é doutor, vivo ainda, vivo até hoje, doutor pela Universidade de Oxford, pesquisador de modernidade europeia, é professor emérito da Universidade de Cambridge e tem uma forte ligação com o Brasil porque ele é casado com uma historiadora brasileira chamada Maria Lúcia Garcia Palhares Burke. O Peter Burke é um historiador muito debatido e difundido no campo dos estudos históricos, sobretudo porque o Burke tem muitas obras, ele publicou mais de 25 obras, e a maioria delas sobre história da Europa dos séculos XVI e XVII. E essas obras foram traduzidas para mais de 30 línguas. Então, Peter Burke é um historiador mundialmente conhecido, tem uma ligação forte com o Brasil, e as suas principais obras publicadas no Brasil são obras relacionadas à história da historiografia ou teoria e metodologia da história. Eu particularmente gosto muito desta obra, intitulada A Escrita da História, Novas Perspectivas. Gosto muito desta também, História e Teoria Social, uma obra muito importante do Peter Burke. E essa, o que é História Cultural? Obviamente tem muitas outras, tem uma também muito conhecida chamada Variedades de História Cultural, e o Peter Burke é um historiador dedicado às questões teórico-metodológicas e também à reflexão sobre a Europa dos séculos XVI e XVII. Bom, para falar um pouco das principais reflexões que o Burke traz para o centro do debate nessa obra sobre a Escola do Zanário, nós temos que pensar um pouco que essa obra consiste numa obra de história intelectual. Ou seja, o Burke faz um exercício teórico metodológico para tentar entender a principal contribuição desses historiadores que compuseram a chamada Escola do Zanário do século XX. Bom, a obra conta com 5 capítulos muito bem delineados e que traz para o centro da reflexão o modo pelo qual a história foi sendo construída por esses pesquisadores. Num primeiro capítulo, intitulado O Antigo Regime na Historiografia e Seus Críticos, o Burke tenta demonstrar como é que funcionava a historiografia do século XIX e, ao mesmo tempo, como é que essa historiografia já começa a sofrer críticas no século XIX. Num segundo momento, ele passa para o capítulo 2 para refletir sobre Lucien Febvre e Marc Bloch. Ele intitula o capítulo de Os Fundadores, Lucien Febvre e Marc Bloch. Um terceiro capítulo é dedicado especificamente a Fernand Braudel. Ele intitula de A Era Braudel. Um quarto capítulo ele vai chamar de A Terceira Geração dos Análises. E aí há uma infinitude de reflexões sobre vários historiadores dos análises, sobretudo pós-1968. E um quinto capítulo ele aponta, ele intitula Os Análises numa Perspectiva Global. Bom, a nossa reflexão para a disciplina vai recair apenas sobre os 4 primeiros capítulos, capítulo 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque não é de interesse da nossa disciplina discutir e problematizar o modo pelo qual há uma perspectiva, há uma recepção da perspectiva dos análises no mundo. No Brasil nós sabemos que há muita influência dos análises, sobretudo na formação dos pesquisadores. Então nós vamos nos deter aos 4 primeiros capítulos. Nessa primeira aula, nós vamos refletir sobre os 2 primeiros, capítulo 1 e capítulo 2, para depois, numa outra aula, a gente refletir sobre os capítulos 3 e 4. Bom, vamos a essa primeira aula, portanto. O Burke, de um modo geral, busca problematizar os análises a partir das principais obras dos análises, e não com base na revista Análise de História Econômica e Social, fundada em 1929. Por que ele faz isso? De acordo com ele, há uma necessidade de investigar as obras dos pesquisadores, dos historiadores dos análises, porque foram efetivamente elas que impactaram tanto profissionais quanto o público leitor.
público geral. Ou seja, não foi a revista efetivamente que influenciou efetivamente os pesquisadores, e sim as obras fundamentais desses pesquisadores. E por isso a escolha do Burke pelas obras dos análises. Para a gente falar de história dos análises, a gente tem que trazer algumas características que o Burke não traz e não discute isso no texto, mas a gente tem que discutir porque é fundamental. Não dá para falar de história dos análises sem falar de 6 características fundamentais. A primeira delas, a história dos análises inauguram a perspectiva da chamada história-problema. E o que é a história-problema? A história-problema é você iniciar uma pesquisa a partir da reflexão fundamentada com base em um questionamento e um problema de pesquisa a se resolver. Todos vocês, em algum momento que vão fazer pesquisa, ou que fizeram pesquisa, ou que pretendem fazer um texto que seja, tem que ter no início da pesquisa, no início da proposição, um problema. Todo trabalho de história, toda pesquisa histórica inicia-se com um problema fundamental a ser resolvido. E o que é o problema? É a pergunta que você faz para o seu objeto de pesquisa. Então, os análises inauguram isso e isso permanece para a gente até hoje. E é fundamental entender isso, ou seja, toda pesquisa histórica é efetivamente iniciada com um problema de pesquisa. Quantas e quantas vezes você já escutou lhe perguntarem qual é o seu problema de pesquisa? Não é problema pessoal, não é problema extracurricular, qual é o seu problema de pesquisa? Qual é a sua pergunta fundamental? Qual é a questão que você quer fazer para o objeto de pesquisa? Esse problema é importantíssimo e os análises inauguram o trabalho histórico com essa perspectiva, com essa característica. Segunda característica, os análises inauguram uma perspectiva na história muito interdisciplinar. Havia já na formação de Lucien Febvre e de Marc Bloch, que são os fundadores dos análises, a influência de outras disciplinas. E eles levam isso para a produção do conhecimento histórico, ou seja, um conhecimento histórico interdisciplinar. Bom, terceiro, o objeto da história passa a ser os homens no tempo. É o principal objeto da história. Não é só o tempo, são os homens no tempo. Isso abre uma perspectiva enorme para os historiadores investigarem o homem, os homens e o modo pelo qual esses homens fazem a história, constroem a história. Nós temos que, herdeiros do século XIX, a ideia de que a história é a ação dos homens no tempo. A história das ações dos homens no tempo é proposta por Marc Bloch. No século XIX nós tínhamos as ações dos homens. E nós temos agora as ações dos homens no tempo. Isso é fundamental para entender que o objeto da história passa a ser efetivamente os homens no tempo. Uma outra característica fundamental, a quarta, é que Marc Bloch e Lucien Febvre trazem para o centro do debate, isso depois é seguido por outras gerações, é que a história é uma ciência em construção. O Bloch não aponta como o pessoal do século XIX, e o Febvre não aponta como o pessoal do século XIX, de que a história já era uma ciência pronta. O Bloch diz que a história é uma ciência em construção. E os análises vão propor que a história é uma ciência em constante construção. A história e o historiador estão ligados no tempo, estão colocados em um lugar social. Portanto, essa perspectiva é fundamental para entender um pouco as características da escola dos análises. Bom, quinta característica, a história é uma ciência em construção do tempo presente e do passado ao mesmo tempo. Ou seja, a história é um produto do presente. Por quê? Porque o historiador está localizado no presente. Ele coloca o seu problema de pesquisa influenciado pelo seu presente, mas ele vai investigar esse problema onde? No passado. E buscar a relação passado e presente. Portanto, essa característica dos análises é fundamental para a gente entender a chamada escola dos análises. Bom, por fim, a sexta característica fundamental é a ideia de que a história deve ser uma história total. Ou seja, você não resume, não divide, não coloca para fazer pesquisa histórica apenas de um campo da história. Ou seja, se apenas a política, ou apenas a economia, apenas o social. Há uma necessidade de interlocução entre vários aspectos da sociedade, entre vários aspectos históricos. Os homens, o tempo, a economia, a sociologia,
psicologia, ou seja, o social. Então, nós temos a cultura, a mentalidade. É uma tentativa de construção de uma história total. Outros vão dizer história global. É uma tentativa de interligação, de entender o homem e aquilo que o circunda em determinado período histórico. Portanto, essa ideia de história total é fundamental aos análises. Enfim, essas características formulam o que o Peter Burke vai chamar de movimento dos análises. Bom, essas características vão perpassar as 3 gerações dos análises. Em algum momento com maior força e em algum momento com menos força. Mas essas características têm que ser guardadas, são fundamentais. Bom, uma coisa que é fundamental problematizar é o motivo pelo qual o Peter Burke coloca como subtítulo do texto, do livro dele, que a Escola dos Análises é uma revolução francesa na historiografia. Vamos entender primeiro a Revolução Francesa na história. Ou seja, a Revolução Francesa é um momento, é um marco fundamental que promove a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Marca o fim do antigo regime e o surgimento de um novo contexto histórico. Marca as relações sociais de um modo geral. Marca o modo pelo qual nós olhamos para a história. E marca o modo pelo qual as pessoas lidam com elas mesmas. Muda a sociabilidade das pessoas e das sociedades. Bom, é um marco fundamental de mudança de paradigma. E ele vai chamar a Escola dos Análises de revolução justamente pelo fato de que a Escola dos Análises muda o modo dos historiadores produzirem ciência histórica. Muda o modo pelo qual a ciência histórica é produzida. Muda porque coloca novas perspectivas, coloca novos paradigmas. E o Burke traz isso de forma muito precisa para o debate. Portanto, o Burke prima por chamar a Escola dos Análises de movimento dos análises. Em determinado momento da introdução do texto, ele vai dizer, olha, eu acho muito mais interessante chamar os análises de movimento e não de escola. Por quê? Porque tem que deixar muito bem claro que não era um grupo monolítico. Ou seja, nem todo mundo pensava igual, nem todo mundo propunha as mesmas coisas. Não tinha uma coesão muito forte. Por isso que ele chama de movimento. Só que cada pesquisador, à sua maneira, vai influenciar o modo pelo qual o conhecimento histórico vai ser produzido. Os análises sofrem inúmeras críticas ao longo do tempo. Uma das principais críticas, para quem se interessar numa leitura, numa bibliografia complementar, é esse texto do François Doce, intitulado A História em Migalhas, dos análises à nova história. E aí nós temos um paradigma a ser rediscutido. Muitos pesquisadores passam a chamar a terceira geração dos análises de nova história. E aí nós temos os análises com Burke, primeira geração dos análises com Burke, com Bloch e Febvre, uma segunda geração com Braudel e uma terceira geração com vários outros historiadores que eles vão chamar, Legoff, um deles, que eles vão chamar de nova história. E aí o François Doce vai dizer, olha, dos análises, que era a primeira geração, um pouco seguida pela segunda, que era Braudel, e a nova história. Nesse processo, a história se transforma em migalhas, a história se transforma em pedaços, a história é esmigalhada. Então, o Doce faz uma crítica ferrenha à ideia de descontinuidade da chamada Escola dos Análises. E o Burke não. O Burke já pensa nesse sentido de continuidade, mas a continuidade de um movimento, e não de uma escola propriamente dita. Ou seja, o movimento, ele, ao chamar a Escola dos Análises de movimento, o Peter Burke abre um caminho interessante para a gente compreender que não era um bloco de historiadores monolíticos que pretendiam fundar uma escola, um modo de prever algo. A noção de escola vem da discussão da pintura, né? A escola de pintura de determinado artista, ou ele vem da escola de vanguarda de outro artista, ou seja, a escola de pintar sobre determinadas características. Não. Por isso, os análises podem ser considerados um movimento e o Peter Burke traz essa ideia de movimento para o centro do debate. Bom, de um modo geral, a Escola dos Análises se divide em 3 fases fundamentais. Uma primeira que vai de 1920 a 1945, em que Marc Bloch e Lucien Febvre são os principais pesquisadores, são as cabeças do grupo.
Num segundo momento, numa segunda geração, de 1945 a 1969, com o Fernando Braudel como principal nome do movimento dos Annales, e um terceiro, de 1969 a 1989, em que André Bourchier, Jacques Rivel, Jacques Legoff, François Fourré são os principais nomes. Mas vão surgir muitos outros e muito importantes também. Portanto, nós temos 3 gerações, basicamente, pensadas pelo Peter Burke para a reflexão da Escola dos Análises. De um modo geral, e o Burke traz essa reflexão que eu acho muito importante trazer para vocês, é de que a história dos análises pode ser considerada mais um capítulo da história intelectual, mais um capítulo histórico cíclico, em que os rebeldes de hoje se tornam o establishment de amanhã. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, aqueles que fazem a revolução depois vão se institucionalizar. A luta da Escola dos Análises no início é justamente contra o establishment. E, contrário a esse establishment, os historiadores dos análises vão se colocando no lugar deles. E é por isso que ele inicia o primeiro capítulo fazendo a reflexão que ele vai dizer que, olha, ele vai intitular de O Antigo Regime na Historiografia e os Seus Críticos. E aí, para fazer essa reflexão, ele remonta ao século XIX e acentua a força do processo de cientificação da história no século XIX, obviamente com Leopold von Ranke, na Alemanha, na primeira metade do século XIX. Acentua uma característica fundamental do século XIX, que é a narrativa vinculada aos acontecimentos políticos e de Estado, ou os acontecimentos militares. Ele vai acentuar, olha, não é um privilégio do século XIX. Desde Heródoto e Tucídides, houve um privilégio à história política. Portanto, o século XIX só autentica e se cientificiza essa noção de história política. Obviamente que ele traz para o centro do debate a menção ao Ranke e aponta que há uma valorização dos documentos de arquivo. Naturalmente, isso leva a uma marginalização da história sociocultural. É o Burke trazendo essa reflexão, e é natural isso. Ou seja, os historiadores do século XIX estão muito preocupados com a documentação que eles têm nos arquivos. E a maior parte dos documentos dos arquivos é, efetivamente, documentos de Estado, documentos sobre grandes homens, documentos políticos. A escola metódica nesse período é que dava as cartas no cenário acadêmico na França, na segunda metade do século XIX. Portanto, a escola metódica era o establishment. Ernest Lavis era o diretor-geral da História da França, publicado em 10 volumes, quase na virada do século XIX para o século XX. Charles Segnobos, junto com o Victor Charles Segnobos, que publicaram a obra Introdução aos Estudos Históricos, uma obra clássica, era um dos protegidos de Ernest Lavis. Gabriel Monod, que foi um dos fundadores da revista Histórica, era entusiasta do cientificismo alemão e, obviamente, era um entusiasta dos documentos de arquivo. E isso é fundamental, ou seja, nesse processo que os documentos de arquivo são supervalorizados e, naturalmente, nesses documentos de arquivo vamos ter muita documentação sobre os grandes homens, sobre os estados, sobre o modo pelo qual haviam e houveram campanhas militares, ou seja, os acontecimentos políticos vão vir para o primeiro plano. E, justamente, o Burke vai trazer a história dissonante. O Burke vai trazer aqueles que criticavam esse tipo de história ainda no século XIX. E esse movimento do Burke é interessante. Ou seja, muito se fala do século XIX, mas se fala da historiografia dominante, que é essa historiografia cientificista, que é essa historiografia que traz os acontecimentos políticos para o centro do palco da história. Mas o Burke vai dizer, olha, tem vozes dissonantes aí. Por exemplo, Jules Michelet, que defendia uma história das classes subalternas. Tem Jacob Burckhardt, na Alemanha, que vai pensar a história e a integração entre Estado, religião e cultura. O Burckhardt tem uma obra fenomenal sobre o Renascimento. Vai pensar em Fustel de Coulanges, e o Coulanges preocupado com uma história da religião, da família, da moralidade, antes de uma história política. Vai pensar em historiadores econômicos, que foram os mais bem organizados a criticar a história política nesse período.
E vai pensar na sociologia, que obviamente é a ciência nova, é o que está surgindo nesse período, e a ideia de que o Auguste Comte defendeu uma história sem nomes, a ideia de que o Herbert Spencer criticava as biografias dos monarcas, apontavam que elas esclareciam um pouco sobre a ciência da sociedade de um modo geral. O Émile Durkheim, que é fundamental para os análises, o Émile Durkheim era editor da revista chamada Ano Sociológico, e essa revista despreza, e nessa revista o Durkheim já apontava, olha, acontecimentos particulares não interessam tanto, interessam os acontecimentos coletivos. Ou seja, já havia uma crítica generalizada em vários campos, em várias perspectivas das ciências sociais, com relação a esse tipo de história voltada aos acontecimentos políticos, aos acontecimentos militares, a história dos grandes homens, dos grandes chefes de Estado, dos grandes homens que teoricamente eram aqueles homens que eram documentados, que estavam lá registrados nos arquivos. Há uma crítica a isso. Eis que em 1900 surge um pesquisador, economista, chamado François Simiat, que resume as críticas à história com um texto chamado Método Histórico e Ciências Sociais. E nesse texto ele tem uma crítica ferrenha ao que ele chamaria de 3 ídolos da tribo dos historiadores. O ídolo político, ou seja, uma crítica à importância exagerada dada aos acontecimentos políticos e militares. O ídolo individual, ou seja, a ideia de trazer os grandes homens para os debates, as biografias de monarcas e etc. E o ídolo cronológico, ou seja, a busca de narrativas que buscavam as origens dos acontecimentos, sempre numa cronologia rígida. E o Simiat vai dizer o seguinte, os historiadores, a tribo de historiadores tem 3 ídolos, e esses ídolos são ídolos que devem ser abolidos da história. Ídolo político, ídolo individual e ídolo cronológico. Em que revista François Simiat publicava esse texto? Na revista chamada Revista de Síntese Histórica, de um sujeito chamado Henri Bert. E esse sujeito é que vai encorajar historiadores a colaborarem com outras disciplinas. E abre a revista de síntese histórica para os historiadores colaborarem. E dentre os historiadores que vão colaborar com a revista de síntese histórica estão Marc Bloch e Lucien Febvre. O capítulo 2 do texto do Peter Burke é uma reflexão efetivamente sobre a produção intelectual de Lucien Febvre e Marc Bloch. Ele intitula de Os Fundadores, Lucien Febvre e Marc Bloch. Lucien Febvre nasce em 1878 e falece em 1956. Era especialista no século XVI, com uma personalidade mais expansiva, combativo, e entrava no debate, no choque com aqueles que discordavam das suas ideias mesmo. Vai ser influenciado efetivamente pela geografia, por um professor fundamental chamado Paul Vidal de Lablache. E o Marc Bloch vai ser 8 anos mais novo do que o Lucien Febvre. O Bloch é de 1886, só que vai falecer antes, vai falecer em 1944, obviamente fuzilado pela Gestapo. O Marc Bloch era um medievalista de personalidade totalmente diversa do Lucien Febvre. Ele era mais sereno, só que trabalhava muito com a ironia. E vai ter muita influência, vai sofrer muita influência de Émile Durkheim. Obviamente, ele também demonstrava um apreço pela chamada geografia histórica, mas o que vai mais influenciar o Marc Bloch é efetivamente a sociologia de Émile Durkheim. Bom, esses 2 sujeitos vão se encontrar na década de 20 na Universidade de Estrasburgo. O Febvre foi nomeado professor e o Marc Bloch maître de conferências. Eles se encontram e começam a debater e a organizar discussões teóricas com os mais variados profissionais de vários campos, obviamente com a história como a centralizadora dos debates. E era um debate interdisciplinar, por exemplo, Charles Blondel, da área da psicologia, ou Maurice Halbach, da sociologia, vão participar das discussões. E o Burke faz questão de deixar isso bem claro, ou seja, a interdisciplinaridade dessas discussões efetuadas em Estrasburgo, que era uma região que foi da Alemanha,
após a Guerra Franco-Prussiana, só que após a Primeira Guerra Mundial, Estrasburgo volta a ser anexada e volta a ser de domínio francês. Automaticamente, a França começa a oxigenar a Universidade de Estrasburgo. E Bloch e Febvre chegam nesse período na universidade. Então é importante esse processo histórico. E é em 1924 que o Bloch publica Os Reis Taumaturgos, que é um livro fundamental da influência da sociologia no Bloch, mas também de entendermos o modo pelo qual o Bloch pensava o conhecimento histórico. Por quê? O Bloch vai estudar uma doença, tem como tema de pesquisa uma doença chamada escrófula, uma doença de pele, que era considerada que poderia ser curada a partir do toque real. Na Idade Média, da Idade Média até o século XVIII, a pesquisa do Bloch vai. Ele está tentando entender como que na França e na Inglaterra, peregrinos vão aos reis numa cerimônia anual para serem tocados pelo rei para ver se a sua escrófula é curada. Ou seja, ele está estudando fé, ele está estudando mentalidade coletiva. E o Burke traz para o centro da reflexão as características fundamentais dessa obra. Ele não se prende, uma das características, a primeira característica, ele não se prende a uma cronologia convencional, ou seja, o que o tema exige, ele vai desenvolvendo a pesquisa, ou seja, ele sai da Idade Média e vai até a modernidade, ele poderia fazer uma pesquisa especificamente sobre mundo medieval, mas não, a necessidade que o tema propõe, ele vai seguindo até a modernidade, obviamente, até o século XVIII. 2. O núcleo central do problema da pesquisa dele é a história dos milagres, e ele busca entender como é que as pessoas acreditavam nisso, ou seja, é uma tentativa também de compreender por via da psicologia histórica. Ele utiliza um método comparativo, porque ele compara Inglaterra e França, que eram os locais onde acontecia o toque real. E ao comparar, ele busca enfatizar as diferenças desses rituais. Então o Bloch trazia para reflexão as diferenças, comparando Inglaterra e França, e como é que se dava o procedimento e o processo e o ritual do toque real. Obviamente que é um trabalho pioneiro no campo da história das mentalidades, e ele utilizou o termo das representações coletivas do Durkheim. E a coisa mais interessante disso tudo, o Bloch vai perceber que, mesmo com o surgimento de uma sociedade descartiana no século XVIII, os doentes vão continuar peregrinando para o toque real. Ele vai perceber a ideia de que a fé permanece mesmo com o surgimento da ciência, mesmo com a difusão das ideias científicas. Ou seja, ele vai perceber o modo pelo qual a fé não é abalada por conta da cientificação que já surge no século XVIII. E mais interessante ainda, ele vai perceber como os doentes, mesmo após uma primeira peregrinação, voltavam. Ou seja, mesmo após um primeiro toque real que não funcionou, ainda havia a crença de que funcionaria, porque esses sujeitos voltavam. É uma discussão precisa sobre mentalidades coletivas, representações coletivas. E o Bloch trazia isso para o centro da reflexão numa pesquisa de 1924, meus caros. Portanto, é um trabalho interessantíssimo e importante do Marc Bloch, da escola do movimento dos análises. Bom, o Lucien Febvre não pesquisa, não lança livros efetivamente nesse período, mas tem textos, conferências interessantes e que o Burke traz para reflexão. Uma primeira conferência sobre o Renascimento, uma segunda conferência sobre a Reforma Protestante e um livro sobre Martim Lutero. E o Burke discute isso. Nas conferências sobre o Renascimento, o mais significativo que o Burke traz é a ideia de que o Lucien Febvre faz uma reflexão de psicologia social e psicologia coletiva. Por quê? Porque há uma crítica do Febvre, a ideia de uma evolução interna do estado da arte, que caracterizava que o Renascimento era apenas uma evolução interna do estado da arte, das artes no geral. E aí o Febvre vai dizer o seguinte: não,
o Renascimento surge como uma demanda de novas ideias por parte de uma classe social específica, ascendente, que é a burguesia. Ou seja, ele está contextualizando o Renascimento. Ele está entendendo o Renascimento a partir de circunstâncias externas ao próprio movimento, a partir do surgimento de uma nova classe social. E o Febvre fazia essa reflexão sobre o Renascimento, que é interessantíssima e importante. A ideia de que os análises analisavam os homens no tempo, não a arte especificamente. É muito interessante essa reflexão sobre o Renascimento que o Burke traz sobre o Lucien Febvre. A outra conferência sobre a Reforma Protestante também seguia mais ou menos o mesmo caminho. Ou seja, era uma história social e uma reflexão sobre psicologia coletiva. E ao mesmo tempo, o Febvre criticava puramente a ideia de relacionar a reforma aos abusos institucionais da igreja. Ou seja, a reforma não era somente oriunda disso. E o Febvre vai defender a ideia de que a reforma poderia ser vinculada também à ascensão da burguesia, que buscava uma religião mais racional, mais transparente. Ou seja, a reforma vinha também atender uma demanda de classe. Olha aí o Febvre trazendo para a reflexão uma coisa importantíssima. Bom, no livro, que não era bem uma biografia, era um livro intitulado Martim Lutero, Um Destino, de 1928, o Febvre não considera o texto uma biografia, e ele procura resolver um problema. Tá aí a história problema. Ele procura resolver a ideia de que como é que se dá a relação entre indivíduo e grupo? Como é que se dá a relação entre a iniciativa pessoal do Lutero e a necessidade social de uma época, de coletiva, de pessoas? Obviamente, o Lucien Febvre vai perceber que o Lutero constata potenciais seguidores o Lucien Febvre vai perceber que há potenciais seguidores do Lutero na burguesia ascendente. Mas que isso não pode ser uma pecha, uma característica que reduz as ideias do Lutero ao mero reflexo das aspirações da burguesia. Ou seja, o Lucien Febvre defendia a ideia de que Martim Lutero vai atender os interesses de uma burguesia ascendente, mas ao mesmo tempo determinadas ideias dele foram apropriadas pela burguesia e apropriadas por outros sujeitos no sentido de serem reformuladas e atenderem às demandas da burguesia. Ou seja, o Lutero não era um agente a serviço da burguesia, e se lançou ideias e essas ideias foram apropriadas. E isso é muito importante e já é uma perspectiva do conceito de apropriação que vai surgir lá na terceira geração dos análises. E vai surgir também no campo da sociologia. Enfim, esse primeiro momento em Estrasburgo é importantíssimo para a escola dos análises, é importantíssimo para a reflexão que Peter Burke faz sobre ela. E é interessante pensarmos também o modo pelo qual o Burke fala um pouquinho da revista dos análises. O primeiro número da revista surge em 15 de janeiro de 1929. Bloch e Febvre ainda estavam em Estrasburgo e a revista surge como análise de história econômica e social. Ou seja, o nome já diz tudo. Ou seja, se pretende uma reflexão econômica e social. Não se traz a questão política. Olha, a história dos análises está indo contrários a essa reflexão sobre contra a hegemonia da escola, da história política, efetivamente, dos grandes homens. O comitê editorial da revista já era por si só interdisciplinar. Tinha historiadores, tinha geógrafos, tinha sociólogos, tinha cientistas políticos, tinha psicólogos. Ou seja, há uma preocupação com essa interdisciplinaridade. Há uma preocupação com a economia, há uma preocupação com o método no campo das ciências sociais. As reflexões do Lucien Febvre, grande parte delas publicadas no livro chamado Combates pela História, estão ali flertando, discutindo metodologia da pesquisa histórica, o modo pelo qual os historiadores poderiam construir uma pesquisa histórica interdisciplinar. Bom, o Burke se atém pouco à revista e volta para as obras do Bloch e do Febvre. E ele discute mais uma obra do Bloch fundamental sobre o período medieval, que o Bloch intitulou de As Características Originais da História Rural Francesa, em 1931. E ali percebe-se, o Burke traz para a reflexão, percebe-se uma importância da psicologia histórica
nesse debate proposto pelo Bloch nessa obra de 31. O Bloch não se atém a uma cronologia fechada, é um estudo de longa duração, assim como ele fez na reflexão sobre o toque real. Há o uso de fontes não literárias, ou seja, o Bloch abre o caminho dessas fontes aí que não são literárias. O texto de documental efetivo para pensar um pouco mapas cartográficos das propriedades rurais francesas, isso é importantíssimo. Há mais uma vez a reflexão sobre o método comparativo, ele compara Inglaterra e França, e há também o método regressivo. O Bloch parte de uma reflexão sobre o presente para ir entendendo o passado, ou seja, ele parte do conhecido para compreender o desconhecido. Esse método, o Peter Burke reflete sobre ele, já existia trabalho sobre essa metodologia regressiva, mas o Bloch é o primeiro que efetivamente faz um estudo de fôlego com essa metodologia. E óbvio, o Burke traz para o centro do debate a importância do Marc Bloch em difundir essa perspectiva. Uma outra obra do Marc Bloch que o Lucien Febvre traz para a reflexão é A Sociedade Feudal, texto de 1939. E nesse texto, o Marc Bloch discute o período feudal, sobretudo a chamada Idade Média, do ano de 900 a 1300. E vai refletir, vai tentar construir uma história total do período. Ou seja, o Bloch tenta entender tanto economia, quanto cultura, quanto sociedade e entende os homens no meio desse processo histórico. Essa é a ideia de história total dos análises. E está ali escancarada na Sociedade Feudal do Marc Bloch. Ele vai tentar entender o modo, ele faz uma história cultural também, porque ele tenta entender os modos de sentir e pensar desse pessoal do período feudal, das pessoas, dos agentes históricos, ou seja, há uma psicologia histórica ali também, e o Peter Burke vai defender a ideia de que é o livro mais influenciado pelo Durkheim, sobretudo porque o Bloch busca compreender representações coletivas de mundo. E um dos problemas fundamentais que são colocados, um dos problemas durkheimianos fundamentais é o problema da coesão social. E o Peter Burke traz para a reflexão isso, essa questão de que está lá no texto do Bloch, ou seja, a ideia de coesão social desse pessoal no período feudal. E aí, obviamente, essa coesão social é fundamental para o Bloch refletir sobre a chamada pirâmide de estamentos da Idade Média. A ideia de que, na base da sociedade, nós temos vilões e servos. No meio dessa pirâmide, nós temos os nobres. E no topo da pirâmide, nós temos clero. Ou seja, é interessante isso, porque essa reflexão do Marc Bloch vai passar para o livro didático, meus caros. Aquele livrinho didático lá do ensino fundamental, lá do ensino médio, essa pirâmide estamental da Idade Média, é coisa do Marc Bloch, é uma reflexão efetuada pelo Marc Bloch que se transforma numa história canônica, se cristaliza ao longo do tempo como um conhecimento puramente científico. Uma produção do conhecimento histórico puramente científica. É importantíssimo isso. Uma outra coisa que o Bloch traz para a reflexão e que é muito interessante é a descrição e a reflexão sobre os rituais de sucerania e vassalagem que são efetuados pelo Bloch. Essa reflexão que o Bloch faz é interessante porque ele compara o ritual de suzerania e vassalagem, ou seja, ele compara o suzerano e o vassalo europeu com o senhor e o samurai japonês. Esse método comparativo que já havia sido empreendido pelo Bloch em outras ocasiões também é efetuado no livro A Sociedade Feudal. Portanto, é um livro muito interessante e o Burke traz a reflexão, traz ele para o debate, e não é à toa que traz ele, porque ele traz muitas características da escola, do movimento dos análises. O Burke continua a sua reflexão e aponta que há uma dispersão desse grupo de Estrasburgo. O Lucien Febvre, em 1933, vai para o Collège de France, e o Marc Bloch, em 1936, vai para a Sorbonne. A Escola dos Análises acaba aí? Não. A Escola dos Análises continua, a revista dos Análises continua, o movimento continua, Bloch e Febvre continuam trabalhando em conjunto. Entre 30 e 40, há a institucionalização dos análises efetivamente. Ou seja, Febvre e Bloch começam a assinar a direção da revista e começam a publicar textos e a regimentar historiadores em torno deles. Inúmeros pesquisadores vão sendo influenciados pelas propostas de história da revista.
obviamente, vão se interessar pela ideia da história-problema, vão se interessar pela noção de interdisciplinaridade, vão pensar que o objeto da história são os homens no tempo, vai pensar a história como uma ciência em construção, vai pensar a história como uma história do tempo presente que olha para o passado, vai pensar a história como uma história do ponto de vista de uma história total. Ou seja, essas características são fundamentais ao processo de institucionalização dos análises. E é interessantíssimo esse processo porque, mesmo com a Segunda Guerra Mundial, ele não é interrompido. É interrompido para o Marc Bloch, para o Lucien Febvre não. Vem a Segunda Guerra Mundial. O Bloch, apesar de já ter 53 anos, se alista no exército. E vai para o fronte de batalha. A França perde rapidamente em 1940, ele retorna para casa, volta a atividades acadêmicas rápidas, mas depois volta para o exército para lutar na resistência francesa. E aí é capturado pela Gestapo. Em 1944 ele é fuzilado, infelizmente. Mais uma atrocidade do nazismo, matou Marc Bloch. Bom, ele escreve 2 livros nesse período. Um livro de 1940, logo após ele retornar da derrota francesa e voltar para casa, ele escreve um livro chamado A Estranha Derrota, de 1940. É um livro de história, de como ele é uma testemunha ocular dessa história. E ele escreve, obviamente, do ponto de vista dele, como é que ele entendeu a Segunda Guerra Mundial e a participação francesa. Bom, e escreve já na prisão, escreve o livro Apologia da História, que foi interrompido pelo fuzilamento do Bloch. Esse livro depois é publicado pelo Lucien Febvre. Ou seja, o Bloch termina a sua atividade acadêmica, deixa um legado enorme, que vai ser seguido pelos análises, e o próprio Lucien Febvre também vai trazer reflexões que são importantes. O Lucien Febvre continua a editar a revista dos análises, continua a assinar por muito tempo, colocando o nome do Bloch ainda, mesmo após a morte dele, mas depois ele passa a assinar a revista sozinho. E é interessante que o Febvre era um pouco mais velho, era 8 anos mais velho que o Bloch. O Febvre já tinha 61 anos quando eclode a guerra. E o Febvre passou a maior parte da guerra em casa, escrevendo. E nesse período da guerra, ele escreve um livro interessantíssimo chamado O Problema da Incredulidade no Século XVI, A Religião de Rabelais. Texto de 1942. O Burke traz esse texto para reflexão. Cabe ressaltar, e o Burke não faz isso, mas a gente tem que contextualizar aqui, François Rabelais foi um intelectual, padre, médico francês que viveu na virada do século XVI para o século XVII. Século XV para o século XVI. Viradinha. Ele nasceu na primeira metade, na última década do século XV, e viveu praticamente a primeira metade do século XVI. O Rabelais entrou para a história com obras cômicas. Ele era um literato, intelectual, padre. E ele entrou para a história com obras cômicas, as chamadas Gargantua e Pantagruel. Depois procurem na internet, vocês vão achar textos relacionados a Gargantua e Pantagruel. Quem estudou o Rabelais e deixou o Rabelais muito difundido também foi o pesquisador Mikhail Bakhtin. E o Bakhtin tem um livro chamado A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais, que traz para reflexão o Rabelais, os escritos de Rabelais. Retomando ao livro do Febvre, O Problema da Incredulidade no Século XVI, A Religião de Rabelais, o Febvre é um livro dedicado à mentalidade da França no século XVI. Basicamente é uma reflexão sobre a França do século XVI a partir dos textos de Rabelais. E é também uma obra de psicologia histórica, porque ele tenta entender essa mentalidade, o que passa na cabeça dessas pessoas na França. E há uma crítica aí, eu acho que é um dos momentos mais interessantes da reflexão do Peter Burke e do livro do Lucien Febvre, é a crítica à noção de ateísmo que é atribuída ao Rabelais lá no século XVI. Ou seja, pesquisadores vão lá e vão atribuir ao Rabelais, vão dizer que o Rabelais é ateu lá no século XVI. E aí é um problema para o Febvre resolver, ou seja, a chamada história-problema está aí colocado, ou seja, ele tenta entender por que o povo não duvidava da existência de Deus nesse período. Ele quer mostrar que não existe ateísmo em Rabelais coisa nenhuma. Ele vai dizer que, olha, o instrumental do período, ele vai chegar a essa reflexão, o instrumental do período não permitia essa descrença. Ou seja, não permitia
a noção de ciência não existia. Portanto, não havia um critério para você aceitar ou não algo que era impossível ou não, para você distinguir algo possível de algo impossível. Ou seja, é só a experiência prática, a experiência social que daria essa possibilidade de dizer que algo existe e que algo não existe. Daí não era possível não acreditar em Deus, com base em algum critério de impossibilidade da sua existência. E isso é muito interessante, isso é muito legal, é uma aula de mentalidade coletiva, é uma aula de psicologia histórica que nos é dada por Lucien Febvre. Essa questão do ateísmo e de mostrar que dizer que o Rabelais era ateu é um gesto anacrônico é fundamental ao Lucien Febvre e é fundamental a reflexão que ele faz sobre o Rabelais. Isso é muito legal e é uma aula de mentalidade coletiva, repito, é uma aula de psicologia histórica. Pois bem, após a Segunda Guerra Mundial, o Febvre passa a integrar a Escola Prática de Altos Estudos. Em 1947, ele funda a 6ª seção e o Centro de Pesquisas Históricas da Escola Prática de Altos Estudos, dedicando essa 6ª seção às ciências sociais. Ele vai nomear de inúmeros discípulos para os cargos importantes, dentre eles Fernando Braudel. E o Braudel vai dividir a direção da revista dos Annales com o Lucien Febvre. E aí o Peter Burke fecha o 2º capítulo, e a gente fecha a nossa aula com essa reflexão. Ele fecha dizendo, olha, sobre a liderança de Lucien Febvre, os revolucionários tomaram o establishment. E eu fecho a aula com isso. Ou seja, os revolucionários de hoje estarão no establishment de amanhã. E eu fecho a aula de hoje com essa reflexão. Ou seja, os Annales, com a fundação da 4ª seção da Escola Prática de Altos Estudos, essa seção dedicada às ciências sociais, assumem o establishment da história, da historiografia francesa. E é nesse sentido que eles conseguem um lugar ao sol e institucionalizado. E a reflexão do Peter Burke é fundamental nesse sentido. Enfim, meus caros, eu agradeço a presença de todos, vocês terem assistido essa aula toda. Na próxima aula, nós refletimos sobre os 2 outros capítulos do Peter Burke, relacionados à Escola dos Annales, sobretudo a 2ª geração com Fernando Braudel e a 3ª geração com vários outros historiadores e com aquele processo histórico que muitos chamam de nova história. Um abraço a todos!